Graça e paz, família de Deus. Vamos para o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, onde encontramos aqui uma lição que o Senhor nos ensina a respeito de algo bem parecido com a passagem do jovem rico. Na passagem do jovem rico, observamos lá um ponto sobre a meritocracia. O homem tentando se salvar pelas suas obras, tentando se justificar por aquilo que ele faz. E aqui nessa parábola dos trabalhadores na vinha, encontramos algo bem parecido, mas em relação ao ativismo, algo bem perigoso também para os nossos dias. Muitas vezes pensamos que pelo muito fazer, teremos um pouco mais de crédito com Deus, seja no tempo presente ou na eternidade. Mas vejamos o que a parábola nos ensina na verdade. A Bíblia diz nessa parábola que o senhor da vinha saiu bem cedo para contratar pessoas para trabalhar na sua vinha. Então, logo de manhã, ele encontrou alguns homens e combinou com eles uma moeda de prata pelo dia de serviço. A Bíblia diz que depois, mais tarde, ele saiu novamente, depois saiu ao meio-dia, às 3 da tarde, e por fim ele saiu também às 5 da tarde e ajustou pessoas para trabalhar para si em todos esses horários. Interessante aqui, quero ressaltar algo bem especial que nós vemos naquele que ele contratou às 5 da tarde. Quando ele perguntou a esses homens que foram contratados às 5 da tarde, ele lhes perguntou por que vocês ficaram aqui o dia todo e não foram trabalhar para mim também na minha vinha. Aí os homens disseram para eles, porque ninguém nos contratou. Depois nós vamos falar um pouco sobre essa fala. Mas observemos então que esses homens trabalharam, então o fim do dia chegou e o senhor da vinha pediu ao seu administrador para fazer o acerto com esses homens. Ele então chama primeiro aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Deu a eles uma moeda de prata. Então, vindo aqueles por últimos que realmente trabalharam o dia todo, eles pensaram que iam receber a mais, tendo visto que aqueles homens que trabalharam apenas 1 hora tinham recebido a moeda de prata que havia sido acordado com eles também pela manhã. Então o senhor da vinha deu a eles o que tinha combinado com eles, uma moeda de prata. Eles se sentiram injustiçados e questionaram ao senhor da vinha: como podem esses homens ter trabalhado 1 hora só e nós temos trabalhado o dia todo e recebemos a mesma coisa? Então o senhor da vinha disse: olha, não sei por que você está achando ruim, eu não te dei o que nós combinamos, uma moeda de prata? Então o senhor da vinha disse àqueles homens: na verdade, o que está sendo exposto agora é a inveja que existe no seu coração. Você está achando que eu sou injusto? Eu não sou injusto, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Me é lícito fazer o que eu quero com o meu dinheiro, pagar a quem eu quero, do jeito que eu quero. É claro que dentro daquilo que havia sido combinado. E aqueles homens então foram dispensados e a parábola termina com essa fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vejamos o que nós podemos aprender aqui. Como eu disse, acerca do ativismo. Muitas vezes pensamos que por fazermos muito na obra de Deus, somos melhores que os outros. Na verdade, Jesus nos ensina aqui que todos receberão a salvação, independente do tempo que trabalharam, do tempo que aqui isso ilustra, serviram ao Senhor ou caminharam com o Senhor. Nós vemos que o bandido lá na cruz, o ladrão na cruz, ele aceitou a Cristo no momento da sua morte ali, e nós sabemos que ele foi salvo mesmo assim. Não deu tempo dele fazer o que muitas vezes nós pensamos que temos que fazer para serem salvos. E na verdade, o que aqueles homens receberam nessa jornada, ao invés de amadurecerem, na verdade, o que Jesus estava ensinando é que aqueles homens deixaram que a inveja tomasse conta do seu coração, porque observaram que pessoas que trabalharam menos que eles também receberam o mesmo pagamento. Muitas vezes questionamos a Deus por que as pessoas, eu digo nós, questionamos, mas eu espero que menos pessoas possíveis tenham esse hábito. Nós questionamos a Deus por que tais pessoas recebem coisas e nós não, sendo que nós fazemos tal coisa, fazemos isso, nós vamos em todas as reuniões, aquele papo de fariseu. Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E na verdade, nós precisamos entender que o que nós recebemos do Senhor é porque Ele é bom. O Senhor dessa vinha disse: eu sou justo. Eu dei a você o que eu combinei. Então nós temos que entender que Deus salva a quem Ele quer. Se o Senhor resolveu salvar tal pessoa, assim como foi com o ladrão na cruz, Ele assim o fez.
Se Jesus resolver abençoar alguém que talvez trabalhe menos que nós, precisamos entender aqui o perigo do ativismo, que muitas vezes nós julgamos o nosso coração pelo nosso ativismo, pelo aquilo que fazemos. E na verdade, quando Jesus disse que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é porque aqueles que foram chamados primeiros se corromperam, como eu disse na jornada, e no final se perderam nessa questão do ativismo e permitiram que a inveja brotasse no seu coração, não manteram o seu coração puro diante de Deus. E isso fez pessoas que receberam essa sentença de serem os últimos na hora do pagamento. Jesus conhece o coração das pessoas. Observemos que a misericórdia de Deus é tão grande que isso não os impediu de serem salvos. Isso não impede a pessoa de ser salva, porque na verdade, como eu disse, ela é salva pela fé. Se ela tem fé em Jesus, ela vai ser salva, independente do tempo que ela serve a Deus, do que ela faz. Cada um tem o seu papel no corpo e todos são importantes. Muitas vezes nós cometemos o erro de achar que somos mais importantes no corpo do que o outro membro, mas o Paulo nos ensina que todos temos a mesma importância e temos que tomar o devido cuidado com isso para não permitirmos que a inveja tome conta do nosso coração, assim como também tomou daqueles homens. Que nós possamos entender que a bondade de Deus é manifesta sobre nossas vidas e é manifesta sobre a vida também daqueles que talvez nós, a nossa fragilidade e pecaminosidade, julgamos que não sejam merecedores ou que talvez merecessem menos do que nós. Mas a bondade do Senhor o torna justo e ele, sendo soberano, ele faz as coisas como lhe apraz, como ele quiser. E isso não o torna injusto, isso o torna bom. Porque ai de nós se fôssemos ser julgados por aquilo que realmente fazemos. Como nós já sabemos, a Bíblia nos ensina que nós somos incapazes, primeiramente, de obedecer toda a lei, como era o papo dos fariseus. Segundo, nós somos incapazes de produzir transformações em nós mesmos, somos incapazes de produzir qualquer coisa a respeito daquilo que está vinculado à salvação. Ai de nós se fôssemos depender dessas coisas. Mas louvado seja Deus que somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor e do sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado e nos dá o direito à vida eterna. E nós temos que entender e louvar ao Senhor por isso. Louvar ao Senhor por aqueles que, por algum motivo, não serviram a Deus da mesma maneira que nós servimos, mas têm a mesma fé em Cristo Jesus, que obedeceram o chamado, porque Jesus chamou a uns de manhã, outros depois às 9 horas, outros ao meio-dia, outros às 3 e outros às 5. E observemos aqui, como eu disse, voltamos aqui naqueles que foram chamados às 5, que o senhor da vinha, por que vocês não estão trabalhando? Vocês ficaram aqui o dia inteiro. Eles disseram, porque ninguém nos contratou. Observe que eles estavam lá esperando para trabalhar, mas ninguém os contratou. Quantas pessoas estão no caminho, que ainda não estão por aí o caminho, que ainda não encontraram Jesus, porque ainda ninguém os chamou. E essa responsabilidade, como nós sabemos, é nossa de anunciarmos o Evangelho. Nós temos que anunciar o Evangelho àqueles que estão, usando a parábola aqui, por aí nas praças parados, mas que o Senhor também deseja chamá-los para servi-lo. Mas o Senhor deseja usar a mim e a você para que esses homens venham servir ao Senhor. Venham servir ao Senhor com retidão e venham receber da graça do Senhor e a salvação do Senhor da mesma maneira que nós recebemos, independente do tempo em que eles foram chamados. A Bíblia diz que a seara está pronta, mas os trabalhadores são poucos. E diz também que os campos já estão brancos, já está pronto para a colheita. Cabe a nós, os servos do Senhor, nos engajarmos nessa colheita para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Senhor. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos entender que nosso ativismo, nosso serviço ao Senhor não pode nos envaidecer. Antes deve produzir em nós humildade e não inveja, como aconteceu com o coração daqueles homens. Porque nós precisamos, mais uma vez, clamar ao Espírito Santo para que ele nos conduza a uma vida de comunhão com o Senhor e não permitir que em nós brote sentimentos que desagradem o coração de Deus, assim como foi na vida daqueles homens. Antes que o nosso coração se alegre, porque nós fomos chamados pela manhã, talvez você foi chamado ao meio-dia, talvez eu fui chamado às 3, talvez cada um de nós fomos chamados em um tempo, mas o Senhor nos chamou
para nos salvar pela sua graça e misericórdia em nome de Jesus. E o Senhor ainda tem pessoas por aí a quem Ele deseja salvar, e Ele quer usar a minha vida e a sua vida para alcançar essas pessoas. Vamos dar graças ao Senhor. Nossa oração hoje tem que ser para nós darmos graças ao Senhor. Pedimos a Ele sim que Ele guarde o nosso coração, mas que o nosso coração se alegre, porque o Senhor um dia nos chamou e o Espírito Santo nos conduziu à obediência desse chamado. E o Senhor também deseja fazer isso com outras pessoas. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor o Senhor nos chamou cada um a um tempo, cada um em um período da nossa história, cada um com uma idade diferente, para propósitos diferentes, mas o Senhor nos chamou a todos para inserirmos no seu corpo e servirmos ao Senhor de maneira que agrada o seu coração. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas e encha, ó Pai, o nosso coração de gratidão e que isso resulte, ó Pai, em louvor ao teu santo nome. E que não, ó Pai, gere em nós, que o nosso serviço ao Senhor não gere em nós essa vaidade, não gere em nós, ó Pai, essa inveja, esse sentimento que desagradou o coração daquele senhor daquela vinha e que muitas vezes desagrada certamente o coração do Senhor também. Que nosso coração seja mantido limpo diante do Senhor. Ó Pai, ao vermos que outras pessoas têm sido chamadas para um ministério diferente, de um jeito diferente, em um tempo diferente, mas que também foram chamados e trazidos para perto do seu povo, para a sua igreja, para juntos servirmos ao Senhor, e que no dia, ó Pai, no grande dia, todos receberemos, ó Pai, a mesma graça, que é o direito à vida eterna, por causa da sua bondade e não por causa do nosso serviço. É porque o Senhor é bom e não porque trabalhamos muito, é que seremos, ó Pai, um dia encontrados na eternidade com o Senhor. E que essa certeza e essa convicção de que é pelo Senhor, e louvado seja o nome do Senhor, porque é pela sua atitude de amor por nossas vidas e não por nada que possamos fazer ou que fizemos, Senhor, que somos salvos. Porque ai de nós se dependêssemos de nós. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor ofereceu o seu Filho Jesus por nós, para que nós fôssemos salvos enquanto éramos ainda pecadores. O Senhor nos resgatou da maldição, ó Pai, do domínio do pecado e da maldição da condenação eterna, e nos trouxe para o seu reino, nos fez, ó Pai, seus filhos, e nos deu direito à salvação e à vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. E te louvamos por isso, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, para que essas pessoas que talvez estejam pela praça aí possam receber o chamado do Senhor para servi-lo, e que naquele dia possamos todos receber do Senhor a palavra abençoada: vinde, meu filho, para o descanso eterno, em nome de Jesus. Se você também puder deixar o seu joinha, um comentário, para que você possa fortalecer o canal e assim possamos alcançar mais pessoas para o Senhor por intermédio desse canal que o YouTube oferece aí, que nos dá a condição de anunciarmos também a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.